Questão 24 do Enem 2020, primeira aplicação, vamos aqui ao enunciado. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença dos múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a... Bom, aqui uma questão clássica do Enem sobre funções da linguagem, e no sentido de nós lermos o texto e saber qual função da linguagem predomina aqui. Então vamos ao texto aqui que é do poeta Manuel Bandeira. Bom, diz ele: Vou-me embora para Pasárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Pasárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Pasárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o de O Convite à Viagem de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio: Vou-me embora para Pasárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Pasárgada de Ciro, e sim a minha Pasárgada. Bom, então reparem aqui que o próprio poeta Manuel Bandeira estaria explicando como ele compôs o seu clássico poema Vou-me embora para Pasárgada. Ele explica o nome, o que suscitou nele ao saber o que significava Pasárgada, a sua imaginação, e depois, 20 anos depois, quando ele estava ali melancólico, enfim, escreveu esse poema que virou um poema famoso na carreira do Manuel Bandeira. Ou seja, o texto é o quê? Uma explicação sobre como Manuel Bandeira confeccionou o grande poema dele. Voltemos aqui ao enunciado. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. Bom, apesar de estar em primeira pessoa, o Manuel Bandeira, reparem, está perguntando a linguagem predominante. O Manuel Bandeira fala mais sobre o poema do que sobre ele próprio. Por isso que a emotiva não é a que predomina, apesar de haver sim trechos de função emotiva, mas é incorreta. B. Referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de Bandeira. Incorreta, porque não é referencial, porque o texto não é sobre o referente aqui. Metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese, o nascimento e o processo de escrita de seus poemas. Corretíssima aqui, ou seja, durante todo o texto, o Manuel Bandeira ele vai discorrendo sobre o processo de construção desse poema dele, o Vou-me embora para Pasárgada. E isso é metalinguagem, quando a linguagem se volta para o próprio código aqui. Ou seja, é como se eu tivesse um verbete lá, Vou-me embora para Pasárgada, cliquei e todo o texto vem para explicar exatamente a confecção, a gênese, o nascimento desse poema. De poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Incorreta também não é porque fala sobre um poema que é poética. Se tivesse ali o poema e nós pudéssemos analisar os elementos estéticos do poema, aí sim, mas aqui não, aqui é uma explicação da gênese do nascimento do poema. Incorreta. Apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de compor um poema. Também não é apelativa ou conativa, porque o Manuel Bandeira não está ali se reportando ao interlocutor, não está ali tentando chamar a atenção dos seus leitores a partir de pronomes, imperativo, vocativos e tudo mais, Por exemplo, aqui não. Incorreto. Então, o gabarito aqui, C, metalinguística.